Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, com aqueles que estão aqui presentes, com aqueles que acompanham pela internet. E com certeza o nosso Deus é bom, o nosso Deus faz coisas boas, ainda que às vezes por causa de nós mesmos a gente acaba não percebendo, a gente acaba deixando de agradecer, de reconhecer os seus poderosos feitos em nossa vida. Você estar vivo já é um sinal da bênção de Deus. Você estar aqui é uma dádiva do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Parece senso comum nós falarmos nesse último domingo do ano a famosa frase: mais um ano se passa. Já ouvi muita gente dizer isso e se tornou quase um chavão popular. Olha, esse ano passou rápido demais, esse ano voou. Talvez para alguns querendo lançar os acontecimentos desse ano, pelo menos alguns, no esquecimento. Copa do Mundo e outras atividades que houveram no Brasil. Só que a bem da verdade, irmãos, os dias são para serem vividos. Os dias são para serem vividos. E a pergunta que fica é: como você tem vivido esses dias? Quantos planos foram elaborados durante este ano? Ou melhor, no fim do ano passado, quantas expectativas você tinha para 2014? Quantas você executou? Quais você teve êxito? Você já teve que desistir de algum plano? Ou desistiu? Desanimou? Deu muito trabalho e como você viu que estava difícil, no meio do caminho você abandonou o projeto? Estudos, plano de férias, viagens, crescimento pessoal, planejamento na família. E em meio a tudo isso, talvez um aspecto muito importante: como você tem planejado o teu crescimento na fé? Eu entendo e percebo isso na Bíblia, que o crescimento na fé pode sim ser planejado e alcançado. Duas coisas: planejado e alcançado. Se nós fôssemos mencionar exemplos na Bíblia aqui de planejamento e perseverança, nós poderíamos citar vários irmãos. O que diríamos, por exemplo, de Noé? Recebendo o mandato de Deus de fazer uma arca, ele trabalhou por vários anos. Alguns estudiosos, analistas da Bíblia, dizem que foi em torno de 100 anos, um pouco mais. Imagine você construindo um projeto de tanto tempo, sem desistir. Só que quando a gente fala sem desistir, não significa que não houve lutas e dificuldades. Pensemos também num caso de Moisés. Moisés, eu vou usar você para libertar o meu povo. Pelo menos 40 anos lidando com um povo de dura serviço. Era um plano que Deus havia estabelecido para ele, mas a execução era trabalhosa, era difícil. Nós poderíamos ainda mencionar aqui a vida de Esdras, Neemias. Vamos pensar na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um plano maravilhoso traçado pelo Pai, mas executado na história, na vida do Senhor Jesus Cristo, ao qual ele teve que se submeter, ao qual ele teve que aprender a perseverar. E na hora derradeira do cumprimento desse projeto, que era a cruz, ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mais alguns instantes ele orou: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
queremos nessa meditação dessa noite falar sobre como planejar segundo a Bíblia Sagrada. Não queremos esgotar o assunto, mas queremos que saiamos daqui com a clara consciência do que a Bíblia ensina a respeito de planejamento em vários aspectos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21. Versículo de número 5. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Assim diz a palavra do nosso Deus: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Numa outra versão diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba em miséria. O que essas passagens dizem para a minha vida e para a tua vida? O que esse versículo nos ensina? A primeira verdade que queremos destacar nessa noite é a respeito da atitude diante do planejamento. Ter uma atitude diligente, tanto no planejar como no executar. Mas o que significa diligente? Significa aquela pessoa que tem um propósito firme em algo que deseja e estabelece as coisas com inteligência, com prudência, com sabedoria. Vamos analisar alguns casos aqui para exemplificarmos o que estamos dizendo. Pastor, no ano passado eu fiz um planejamento de ler a Bíblia toda durante 2014. Em fevereiro já tinha desistido. Misericórdia. Pastor, eu tinha feito planejamento de fazer faculdade, mas não estudei para passar no cursinho, não passar no vestibular. Eu tinha feito um planejamento de passear mais com a minha família, mas não reservou tempo para isso. Eu tinha feito um planejamento, Deus, de equilibrar as minhas finanças, só que o teu planejamento ficou só em pensamento, não colocou no papel e não reconheceu os erros que tem cometido na administração financeira daquilo que Deus te dá. Meus irmãos, não são poucos os cristãos financeiramente quebrados, e não porque Deus não os abençoa, é porque vivem fora da realidade. É porque eles querem adaptar os seus gastos além, sempre além do que aquilo que ganha. Essa artimanha só os nossos governos conseguem fazer astutamente, em alguns casos até com um pouco de malandragem. O governo é que faz isso, gasta mais, então aumenta imposto. Nós não podemos fazer. Eu não posso gastar mais e decidir, olha, eu quero aumentar o que eu ganho. Analise quantos planos foram feitos, quais deles foram feitos com inteligência e houve uma perseverança em executar. Eu coloquei algumas metas pessoais para a minha vida, na área, por exemplo, do estudo. Quero fazer mestrado e doutorado até 2020. Mas para que isso aconteça, eu tenho que começar agora a estudar, a dominar a língua inglesa ou espanhol, que é necessário. Então são coisas que, se eu quero realizar lá na frente, eu tenho que começar agora. Se eu chegar em 2020 e falar, olha, deixa eu correr atrás, não vai dar certo, não vai dar tempo e você vai ficar frustrado. Outro exemplo, eu quero crescer espiritualmente, não oro, não jejuo, não leio a Bíblia, não busco a Deus. É um planejamento errado.
É um planejamento onde só colocou a tua intenção, mas não os meios pelos quais você vai realizar para alcançar aquele objetivo. Ter uma atitude diligente envolve planejar com inteligência, conforme a palavra, e ter também um plano de execução daquilo que vai ser feito. Nós estamos aqui na nossa igreja em reformas. Começamos a reformar os banheiros, fazer uma nova cozinha, fazer as salas. Tudo isso envolve tempo, planejamento. Estamos há mais de 6 meses pensando qual seria a melhor opção, conversando com alguns, com outros, e o conselho entendeu que era esse plano. Ok, plano traçado, agora tem que ser executado. E a execução também, ela envolve dificuldades, adaptações, mas você já faz em cima de algo que você pensou e vai caminhando até chegar no seu objetivo, que é a conclusão da obra. Qual de vocês, querendo construir uma casa, começa pelo telhado? Pela cumieira? Lógico que não. Você quer fazer uma casa bem fundamentada, você pensa logo nos alicerces. E qual seria o alicerce da nossa vida em um planejamento bem feito? Deus, a palavra de Deus. Se você quer ter êxito na tua vida e nos teus planos, coloque Deus em primeiro lugar. Vejamos, irmãos, o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, Ele providenciará para você. Só que como Ele vai providenciar essas coisas? Ele pode trazer por alguém? Sim, mas via de regra, Ele vai fazer isso através do trabalho, do labor, dando condições de você ganhar o seu sustento e adquirir essas coisas que são básicas para o seu dia a dia. Então vamos ver também que o coração do homem pode fazer planos, diz a palavra, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus não proíbe fazer planos. O problema é quando colocamos nossos planos à parte da vontade de Deus, quando os nossos planos são corrigidos por Deus e a gente não aceita. Vamos dar um exemplo de um plano que foi corrigido por Deus e a pessoa relutou. Jonas, exemplo bíblico. Jonas vai para Nínive e anuncia: ok, Senhor, para Tarsis. Deu errado, voltou, foi para Nínive, anunciou em Nínive, terminou o anúncio, ficou reclamando que o povo se converteu, o povo se arrependeu. Ele fez o que tinha sido mandado fazer, mas o coração dele ainda ficou esquisito na presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender que o nosso coração é natural na nossa vida, na nossa existência, fazer planos, mas a resposta certa, o realizar esses planos, tem que ser submetido também ao direcionamento de Deus. Outro aspecto que é extremamente importante a gente pensar quando fala em colocar Deus em primeiro lugar. O que seria Deus em primeiro lugar? Ah, pastor, eu tenho que fazer oração logo que eu acordo, e o resto do dia não está nem aí. Pastor, eu tenho que acordar e ler a Bíblia, porque aí meu dia vai ser bom. Será? Quando a Bíblia fala de colocar o reino de Deus, o Senhor Deus em primeiro lugar, ela está ressaltando que tudo que fizer, diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, seja em palavra, seja em ação, fazei-o para o Senhor, certo de que você vai receber dele a recompensa. Eu não entendo, tenho dificuldade, não entendo vida secular e vida espiritual. Eu só tenho uma vida, não tenho várias. O que eu faço no dia a dia, que o pessoal chama de secular, para mim também é espiritual.
Ou não? Ou eu tenho como vir aqui prestar culto e chegar na segunda-feira dar uma mão nos outros? Ou eu tenho como terminei minha oração de manhã, saindo dali já saio xingando a mulher e as crianças? Ah, já fiz meu compromisso com Deus, agora que eu quebro tudo. Errado. Eu sei que fazem distinção entre aquilo que é o dia a dia e o lado teu espiritual, mas para mim as coisas não estão separadas, elas andam juntas. Você é um ser humano, seja fazendo o teu serviço lá onde você trabalha, ou aqui na igreja, e um ser humano amado e chamado por Jesus Cristo para a santificação, para que honre a Ele em todos os sentidos, em todos os lugares, de modo que não há um lugar onde você deixa de ser filho de Deus, e não há um lugar onde Deus deixe de estar contigo. Mas pastor, e quando eu peco, Deus está comigo? Sim, inclusive triste. Inclusive triste. Porque o filho querido dele não quer obedecê-lo, não quer amá-lo, não quer se dedicar a ele, não quer receber o melhor dessa terra. Está preferindo as alfarrobas, o resto. Vamos pensar também nesse planejamento, colocando Deus em primeiro lugar. Bom, eu devo ler a palavra? Sim. Devo orar? Sim. Devo me dedicar mais às coisas relacionadas ao reino de Deus? Sim. Mas se eu fizer isso, é certeza que tudo me vai bem? Tudo me irá bem? Quando eu penso na vida de Josué, eu fico olhando e penso nessa área. Olha, a mensagem de Moisés para Josué falou: olha, o negócio é o seguinte, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então serás bem sucedido. Josué 1:8. Por que Deus disse isso? Porque ele teria que meditar, aprender, conhecer e na caminhada ajustar várias coisas, as lutas que viriam, as lutas que veio, a ponto de um dia ele ter que confrontar o povo, falar: olha, vamos decidir que Deus você quer servir, sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma frase bonita, mas ela foi dentro de um contexto de confronto, onde falava: e aí, você quer servir a Deus ou não quer? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, irmão, que você toma, não só de ler a Bíblia, não só de orar, não só de jejuar, não só de ter comunhão, mas de andar com Deus. Põe isso em primeiro lugar no teu planejamento. Vamos tratar de mais um: crescimento espiritual. Mas pastor, tem crescimento secular? Nesse sentido, dá até para fazer uma distinção do estudo que você faz secular, mas do crescimento na fé, ainda que ambos estão relacionados. Como foi o teu crescimento em 2014? Por isso que há uma diferença grande entre você ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Você ler as Escrituras e aprender as Escrituras. É necessário você ter uma disposição para aproveitar também os meios que Deus deixou para você ser edificado. Próximo domingo nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, pelo menos alguns aspectos, na carta aos Tessalonicenses que estamos estudando. Hoje começamos o capítulo 4 e depois, talvez domingo que vem, a gente já chegue nessa área. Mas você vem à escola dominical, você se esforça para aprender um pouco mais? Ah, pastor, não tenho tempo. Ok. Comunique com os teus pastores o tempo que você tem e a gente prepara um horário naquele tempo para você aprender. Mas pastor, eu posso aprender sozinho? Também, você pode. A gente dá os caminhos, as dicas para você aprender. O que não pode é você deixar de crescer, não só no conhecimento, mas na vivência com Deus. A letra marca, é o Espírito que vivifica.
Se eu for apenas ouvinte e não praticante, diz a palavra que eu vou estar me enganando. Eu vou estar passando a perna de mim mesmo. Vou estar sendo um religioso, mas não um cristão. Porque um cristão, ele copia o Senhor Jesus Cristo. Ele imita, ele quer crescer, ele quer estar mais perto, ele quer ter mais intimidade. Quem me dera, irmãos, que esse 2015 seja 2015 cheio da ação de Deus, cheio da presença de Deus, onde você vai falar e vai ouvir, você vai ter essa comunhão forte, íntima, poderosa com Deus. Mas para isso tem que haver uma atitude. Nesse planejamento teu, Deus tem que estar em primeiro lugar. Agora há pouco, conversando com o nosso irmão presbítero Josué, o texto que a gente lê com frequência aqui, honra o Senhor com as primícias da tua renda, é um texto comum, talvez você já ouviu ele 50, 100 vezes, não sei, mas você já entendeu o que significa isso? Por que o texto não está falando entrega ao Senhor as tuas primícias? Ele falou honra o Senhor com as primícias. Qual que é a diferença? A diferença é básica entre você jogar uma oferta e onde apresentar em honra a Deus um pouco do muito que Ele tem te dado. A diferença é tremenda. É uma diferença de gratidão, de reconhecimento, e a outra é uma mera obrigação. Então percebam que quando você vai meditar na palavra, pensar na palavra, tem coisas que talvez você já tenha lido várias vezes, mas o Espírito de Deus comunica a você, explica para você coisas que talvez você não tinha entendido. Esse honrar a Deus com as primícias, eu entendi depois, bem depois de convertido, porque eu entendi que eu só tenho primícias porque Ele deu, senão não tenho nada. E se Ele deu, eu devo voltar em gratidão, e não ser aquela pessoa ingrata que recebe e esquece de onde que veio e das mãos de quem Ele alcançou aquilo. Também, irmãos, nós poderíamos pensar aqui em um projeto de ler as Escrituras. Não se assustem, mas a grande maioria daqueles que se dizem filhos e filhas de Deus nunca leram a Bíblia Sagrada uma vez. Não se assustem. Nunca se esforçaram por ler uma leitura simples, direta. Estou falando meditativa não, meditativa eu sei que leva mais tempo, mas estou falando uma leitura, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Vou falar mais, o Novo Testamento, nunca leram. Dizem que amam a Deus e a palavra de Deus, mas essa palavra não é lida e não é conhecida. A palavra de Deus na tua vida é o depósito do Espírito Santo. Ele vai pegar aquela palavra e trazer à mente na hora que você precisa. Antes havia desculpa que alguém poderia dar: pastor, eu não sei ler. Eu até entendo, poderia ser uma desculpa. Hoje tem ela gravada, tem na linguagem antiga, tem na linguagem moderna, tem na linguagem mais fácil, tem ela gravada com fundo musical, sem fundo musical. Hoje não tem desculpa, tem ela em braille, até cego consegue ler se quiser. Não tem desculpa, irmão, para você falar: eu nunca li a Bíblia e não tive condições de ler, que hoje dá para ouvir. Eu procuro fazer um projeto meu pessoal, uma vez por ano, todo o Novo Testamento, uma tacada só. Dá em torno de 23 a 24 horas. Esse ano vou fazer de novo, vou lançar o desafio. Quem quiser, vamos junto. Jejum, oração e Bíblia, até terminar o Novo Testamento. Mas pastor, isso vale alguma coisa? Vale, porque você fica com uma visão panorâmica. E muitas coisinhas que você entendia separado, você vai ver tudo junto. Te ajuda bastante. O Antigo Testamento também dá, vamos junto. Queridos, Deus te dispõe várias formas de você crescer no conhecimento da palavra, para depois praticar essa palavra.
Ponha isso no seu planejamento. Mas vamos para adiante. Tenha uma atitude diligente com o planejar. Planejamento, primeiro Deus. Segundo, trabalho. Está errado. Primeiro Deus, segundo tua família. O trabalho é para você manter tua família. Então perceba a importância de você colocar as coisas na ordem certa no seu planejamento. Deus, família, trabalho. A pastora, igreja vem aonde? Depende de onde você põe Deus. Igreja não é um mero ritual domingo. Ritual domingo é o reflexo da igreja que você viveu no dia a dia. Igreja somos nós. Igreja não é essas paredes. Não são essas paredes. Então quando eu ponho Deus em primeiro, eu estou pondo a igreja de Deus em primeiro. Não estou falando dos rituais religiosos que as igrejas instituem. Estou falando de Deus em primeiro, consequentemente o reino de Deus e a igreja de Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Mas tudo isso com planejamento. E temos irmãos aí que estão planejando o casamento. Tem que falar amém. Amém? Pois bem, o que você planeja no casamento? Fazer muita dívida, casar bem endividado, fazer uma festa bacana, para todo mundo achar legal e você se afundar em dívida. Isso é loucura. Tem gente que ainda faz isso, mas é loucura. Fazer uma festa com dinheiro que não tem para agradar quem você nem conhece. Que de todo jeito vão reclamar do mesmo jeito, porque gente que reclama de um vai reclamar de outro da mesma forma. Planejar o casamento significa, Deus, toma a direção dessa nova família que a gente quer constituir. Cada ato, cada situação. Segundo, vença a pressa, a preguiça e o desânimo. Dá um chute nessas coisas. Querido, não é porque você planejou na presença de Deus, orou e jejuou, que não vai ter dificuldade. Vou repetir. Não é porque você orou, jejuou, fez o planejamento debaixo da unção de Deus, que na execução não vai ter dificuldade. Talvez quando você começou o noivado, você estava cheio de sonhos. Na hora que você começou a planejar, começou a sair os cortes, né? A previsão era tanto, baixou para tanto, e vai fazendo os ajustes. Porque as dificuldades não são sinais da desaprovação de Deus. Vou repetir. Os planos feitos mediante oração, submissão à palavra, não estão isentos de dificuldades. Só que essas dificuldades não significam de que Deus não esteja nesse projeto que você fez. Vamos dar um exemplo de dificuldade. Você acha que Noé teve dificuldade para fazer a arca? Ok, teve. Você acha que Moisés teve dificuldade para conduzir aquele povo? Teve. Você acha que Neemias teve dificuldade para reconstruir os muros? Teve. E a dificuldade, ele teve até uma nuance satânica, maligna, dizendo, olha, vamos ali para conversar, dá uma saidinha desse muro, desiste um pouco. Sanballat, Tobias, levantaram uma artimanha maligna para fazer ele desistir. E ele teve discernimento, estou numa grande obra, não posso parar. Ele teve entendimento de que não era para parar, mesmo diante das lutas e dificuldades. O Senhor Jesus Cristo teve dificuldade para fazer a vontade do Pai? Teve. Teve perseguição? Teve. Lutas? Sim. Humilhações? Sim. Desprezo? Sim. E era a vontade do Pai, ele perseverou. Então vejamos algumas coisas. Diz a palavra de Deus que o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes será farta. O que é o preguiçoso? Vai dar trabalho, não vou fazer isso não. O preguiçoso, ele diz, tem um leão na rua, não vou trabalhar. O preguiçoso, ele dá desculpa. O preguiçoso, ele vive num mundo que ele criou para ele, mas não é um mundo real.
Em tudo ele põe obstáculo, em tudo ele põe dificuldade, e se alguém falar alguma coisa, ele apresenta 50 razões para não fazer nada, porque ele está movido por um espírito de preguiça. Mas pastor, o que é a preguiça? É a falta de ânimo para encarar a realidade que a vida é difícil, que a vida vão ter momentos difíceis. Mas o preguiçoso tem uma nuance de dar as desculpas mais elaboradas possíveis. A gente brinca às vezes com os irmãos, né? Ô, irmão, ajuda aqui. Ah, não dá, deu uma dor nas cadeiras. Dor na cadeira na hora de ajudar. Até então não estava com dor. O nome disso é preguiça. Estava jogando bola, na hora que chamou para ajudar a fazer um negócio, não dá. É desculpa. Não é uma justificativa plausível. É que você está manifestando nada mais, nada menos que você não quer compromisso com aquilo. Bom, vamos falar então da pressa excessiva. Quero casar e tem pressa, quero casar amanhã. Beleza. Se vira, você vai ter que planejar andando. O carro vai ter que planejar andando, já não vai dar para planejar antes. Outro exemplo de pressa excessiva: eu quero ficar rico e rápido. Quem não quer? Mas a Bíblia diz que aquilo que se ajunta desse modo também vai embora rápido. Existe um princípio de que tem coisas que, se você vai fazer numa pressa, ou seja, querendo um alcance rápido, há grande chance de dar errado. A pressa excessiva pode levar à pobreza, porque aí você não considera se aquelas coisas são de Deus ou não. Eu lembro uma época que estava na moda corrente, pirâmide, tudo quanto é coisa, e tinha uns crentes entrando nessa. Pelo menos aqueles que conversavam comigo falavam sai fora. Mas tem crente que não aceita ser ovelha, quer ser bode bravo. Não aceita aconselhamento, ele quer ir na cabeça dele. E quando eu vi surgir aquelas correntes, fica rico rápido, olha, venha participar dessa reunião, você vai ganhar 10 mil no primeiro mês, segundo mês 100 mil, terceiro mês 1 milhão. Eu falava, tem coisa errada nisso. Aí eu chamava o irmãozinho para conversar, alguns aceitavam a orientação, outros não. Quantos eu tentei tratar depois, que ele se arrebentou? Pastor, quebrei, pastor, investi tudo naquele negócio lá. Eu lembro que na época era o tal de uma ação de um certo boi fantasma. Eles compravam um boi de papel, mas não tinha o boi, tinha o pasto. E quando a compra era muito grande, sabe qual que era a artimanha? Eles voavam com o avião para todo mundo mostrar o mesmo rebanho. Ó, você está comprando esse boi aqui, esse tanto de boi. E vendia, o cara comprava. Aí para o outro ele mostrava a mesma boiada. E de repente quebraram. Foi uma quebradeira forte. Teve irmãos que chegaram no gabinete chorando. Perderam 100, 200, 300 mil. Ganância, pressa excessiva, dinheiro fácil e rápido. Toma cuidado, não é assim. Alguns aceitaram ser pastoreado e não entraram. Outros, a gente tentando, não aceitaram, ainda ficaram com raiva da gente, falando que o pastor não queria ver ele prosperar. Depois de um tempo, só via a ovelhinha lá cheia de carrapicho chorando as mágoas, sofrendo que só, com o pouco que tinha, diluído em nada. Irmãos, pastor de coração nunca vai querer o mal para você. Nunca. Se ele é pastor mesmo de Deus, ama a Deus, ele não vai querer o mal para a sua ovelha. Pressa excessiva, preguiça. Agora vamos tratar também do desânimo. O que é o desânimo? É aquele abatimento que vem diante do obstáculo. Onde você já enfrentou grande luta
que bateu um desânimo? Só eu? Eu já várias vezes. Por quê? Porque tem situações na vida que vão ser difíceis e eu não posso deixar o desânimo fazer eu desistir de algo que é de Deus. Por exemplo, tem hora que a igreja física, terrena, consegue desanimar os pastores? Sim. Tem hora que os bode bravos conseguem dar cabeçada e desanimar a gente? Sim. Não estou falando das ovelhas queridas, estou falando dos bode bravos. Aqueles instrumentos do diabo que ficam no meio da igreja só para perturbar a vida de pastor e fazer com que ele tentar fazer ele desistir. Sim. Mas aí eu me remeto para a Bíblia, para quem foi o nosso Senhor Jesus Cristo, para o seu ministério, e percebo que ele também enfrentou lutas e oposição. E eu não posso desanimar, ou seja, perder o ânimo por causa do obstáculo, por causa da dificuldade. A dificuldade, ela surge para ser vencida. Especialmente quando o teu projeto é de Deus. Ah, pastor, mas tem hora que a dificuldade não é de Deus para a gente largar aquilo? Tem, mas aí Deus vai dar discernimento. Mas se você fez o teu plano debaixo de oração, debaixo da unção de Deus, você não deve desistir no primeiro momento de desânimo. Casamento vai ter momentos difíceis? Primeiro momento difícil, você entra com o divórcio. Você é bobo, irmão. Você perdeu a chance de crescer. Você perdeu a chance de ser abençoado, de se humilhar na presença de Deus e vencer aquilo e sair do outro lado mais apaixonado, mais vitorioso ainda. Faculdade, tem momentos difíceis nas provas? Tem ou não? Tem. Tem dia que acumula trabalho por tua culpa, né? Por culpa da escola, não? Tem. Coisa que era para ter feito há 3 meses atrás, você deixou para fazer 2 dias antes. Mas não deve desanimar, você deve perseverar, você deve ir adiante. É um sonho que Deus permite que você realize? Sim, mas envolve um momento de desânimo para que você vença. O que você tem que fazer então nos momentos de desânimo para ser vencedor? Lembrar da palavra do Senhor Jesus Cristo: tem de bom ânimo, não temas, estou contigo. Lembrar que Deus é nosso escudo e fortaleza, socorro e bem presente nas tribulações. Lembrar que o teu Deus te fortalecerá, Ele guardará a tua saída e a tua entrada, Ele estará contigo, Ele capacitará você, Ele é aquele que dá o renovo. E todos nós precisamos do renovo de Deus diante dos desânimos e abatimentos da vida, seja por causa de uma faculdade, do casamento, filhos. As dificuldades não são sinais únicos de que Deus não está aprovando. Agora, se algo você sabe que está com dificuldade e é pecaminoso, pode ser sim a mão de Deus te livrando daquilo. Mas se não há nenhum sinal bíblico claro de que aquilo é contra Deus ou fora da palavra de Deus, a dificuldade é para você vencer e sair do outro lado mais maduro. Toda dificuldade vai gerar em você um pouco mais de maturidade. Percebeu isso na tua vida? Não é assim, dona Rosa? Depois de um tempo de estrada, não tem que ficar um pouquinho mais maduro? Tem, né, dona Rosa? Também. Por quê? Pela experiência, você vai sabendo assim: então isso aqui passa, mas eu tenho que perseverar. Eu tenho que lutar, tenho que orar, tenho que buscar e não me entregar. Os critérios que a gente tem que estabelecer nos nossos planos não é se vai ter luta ou não, é se Deus aprova ou não, se Deus está nesse casamento ou não, se Deus está nesse noivado ou não, se isso é para a glória de Deus ou não. Por exemplo, aqueles irmãozinhos que queriam ficar rico rápido, eu falei para vários deles, falei: irmão, não entra nisso, isso Deus não está abençoando. Está doido, pastor? Eu vou dar até o 30º.
não deu dízimo, não deu trismo, ainda perdeu o que achou que tinha. Foi embora. Gastou errado. Gastou errado. Ah, Deus não teve dó dele? Não, Deus teve, ele que não ouviu. Deus falou, ele não quis saber. E por não querer saber, o plano que ele tinha executado foi por água abaixo. Que era um plano fora da vontade de Deus. Por fim, meus irmãos, estamos encerrando o ano de 2014. Olhando para trás, houve um crescimento, houve um amadurecimento da tua fé. E outra coisa, ninguém é tão experiente com Deus que não tenha mais nada para aprender. Eu estou há 20 anos na caminhada aí, e olha, tem muita coisa para aprender ainda. E quero aprender de Deus. Olhando para trás, houve um crescimento? Amém. Houve planos que você executou e conseguiu? Amém. Houve planos que você não conseguiu? Misericórdia. Amém também, mas misericórdia. Houve planos que Deus reprovou? Glória a Deus. Plano que Deus reprova é glória a Deus. Porque é sinal que está te dando livramento. É sinal que estava fora da vontade dele e ficou agora entendido. Porém, a nossa reflexão não tem que ser só olhando para trás. Eu tenho que olhar para trás, ver o que Deus fez e prestar graças. Te agradeço, Deus. Eu reconheço o que o Senhor me deu, o que o Senhor fez, o que foi possível executar e a capacidade que o Senhor deu para executar. Glória a Deus. Para o ano seguinte, vou mudar minha agenda, Senhor. Vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque esse ano que passou, eu tinha falado também que eu ia colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas durante o ano, várias vezes eu observei que o Senhor ficou em terceiro, quarto, quinto, se não em último lugar. Quando o culto ao Senhor eu trocava por qualquer coisa. Cachorro latiu, não vou na igreja. Gato miou, não vou na igreja. Qualquer coisa é desculpa para não vir. Qualquer coisa é desculpa para não prestar a honra que a gente deve prestar para Deus. Então, tomar decisões agora, no início desse 2015, que vão levar você a uma vida de sucesso na presença de Deus. Que às vezes para o mundo pode parecer derrota. Para o mundo pode achar que você ficou doido, mas para Deus não. Deus vai falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Servo bom e fiel. A pessoa que gostou de você escutar isso de Deus, que você fez os planos que o agradam. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus não quer você na penúria, não. Deus quer abençoar você ricamente, mas quer fazer com que as coisas funcionem num padrão bíblico e não na tua imaginação, não na invenção dos homens, mas naquilo que Deus quer realizar na tua vida. E te garanto, e a Bíblia diz, porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus diz isso. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida, planos de vida para mim e para você. Diante de tudo isso, qual atitude você vai tomar? Eu gostaria de recomendar algumas. Primeiro, de gratidão. Meu Pai, esse ano venci. Teve coisas que eu alcancei, teve coisas que não. Mas pela tua graça eu cheguei até aqui. Louvado seja o teu nome. Me perdoe por aquilo que não foi correto e me ajude a fazer aquilo que te agrada. Para 2015, Deus, eu coloco diante do Senhor os meus planos, esse, as prioridades, e vou me esforçar, vou usar de diligência, esforço contínuo para realizar isso segundo a tua vontade. E você verá uma diferença muito grande na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua igreja e aonde você estiver. Porque você vai ser um manancial de vida.
você vai ser um canal da bênção de Deus, porque aí sim você vai ver fluir de tua vida tudo aquilo que o Senhor deseja. Essa sintonia vai fazer algo fantástico, que talvez você ainda precisa desfrutar mais e mais, e perceber mais e mais, porque não é porque Ele te usou muito esse ano que não quer te usar mais no ano que vem. Deus sabe fazer coisas especiais, novas. As misericórdias do Senhor se renovam, e Ele vai abençoar ricamente a tua vida. Coloque diante de Deus os teus planos, coloque diante de Deus os teus sonhos, planeje debaixo da unção de Deus. Fala: Pai, me ajuda a planejar correto. Financeiramente, Deus, eu não quero gastar mais do que eu ganho, chega. O pastor já falou que eu estou errado, a Bíblia fala que eu estou errado, só eu estou achando que eu estou certo. Você tem que dar um basta nisso, e esse basta tem que ser uma decisão tua. Essa decisão é: Deus, eu ganho 1.000, não posso viver gastando 2.000. Aí você faz aquela oração boba: ah, Pai, me ajuda a ganhar 2.500. Ele pode ajudar? Pode. Primeiro, o dia que você aprender a ser fiel no 1.000, por que Deus te daria mais se você não está conseguindo nem administrar o pouco? Faz sentido? Se no pouco que Ele te dá já está estourando, por que Ele vai te dar mais? Ah, pastor, mas não é assim, eu preciso de tanto. Então primeiro aprenda a viver com o que Deus está te dando, a menos que Deus não saiba o que faz. Deus não sabe o que faz? Deus sabe. Eu acho tremendo quando eu sento com Deus assim e falo: Pai, dá aqui o orçamento, me ajuda a entender o que tem que cortar, porque eu não quero sair fora do orçamento. O que o Senhor tem me dado é bênção, e quando eu digo que não dá, eu estou dizendo que Deus não sabe fazer nada. Eu estou dizendo que os meus gastos são mais importantes do que Deus fala ao meu coração e me dá. Será que é isso? Ou será que o meu consumismo me leva a ter coisas e uma situação a qual não é para mim ainda? Não é para mim ainda. Eu tenho que submeter a Deus. No você submeter a Deus, você vai aceitar que Ele corrija, e você vai começar a estabelecer novos parâmetros. Por último, irmão, não esqueça, eu não poderia terminar sem falar isso: planejamento familiar tem que ser feito com a família, e não é impositivo. Está aqui meu plano, vocês executem. Vamos conversar junto. O gasto que você tem com a família é só teu? Só você que gasta, a família não gasta junto? Então que eles participem juntos, que haja uma sintonia de oração, de economia, de incremento de receita, se for o caso. E Deus vai fazer milagre financeiro também, porque o milagre financeiro é Deus te dar contentamento, lidar com o que você tem, para que você consiga viver e ser feliz. E Ele poderá acrescentar mais sem qualquer problema, porque Ele vê que você está sendo servo fiel. Queridos, Deus quer te abençoar, eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus diz. Na verdade, Deus já te abençoou, basta você entrar nesse caminho da bênção de Deus. E entrar nesse caminho é se submeter à palavra e andar com Deus, aceitar que Ele te corrija, aceitar que Ele te dirija, e quando Ele te dirige e te corrige, você reconhecer nisso uma maravilha do Senhor. Vamos orar? Fique em pé. Se você concordar com o que eu vou estar orando, ora aí baixinho, você e Deus. Se você não concordar, não ore. Então vou falar algumas frases aqui. Se você concordar, você repete. Se não concordar, não repete. Primeiro eu vou pedir perdão para Deus pelos planos que a gente fez fora da vontade dEle. Vou pedir perdão para Deus pelas vezes que Ele não ocupou o primeiro lugar. Vou pedir perdão para Deus pelas vezes que gastamos errado o que Ele nos deu.
E vou também agradecer por tudo que Ele nos acrescentou nesse ano. E vou pedir também que Ele nos oriente a traçar esses planos e projetos para 2015. Então, se você concordar, você repete baixinho, você e Deus, ou em espírito. E se você não concordar, não precisa fazer isso. Senhor Deus, te peço perdão pelas vezes em que não coloquei o Senhor em primeiro lugar. Foi ignorância minha, mas eu reconheço isso. E eu não quero viver na ignorância da tua vontade. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é o mais importante. Me perdoe. Perdoe quando eu gastei de modo errado aquilo que o Senhor me deu. Me perdoe quando eu fiz planos fora da tua vontade. Me perdoe quando não dediquei tempo à minha família. Me perdoe quando não dediquei tempo às pessoas que eu amo. Me perdoe quando no meu planejamento eu agi de forma egoísta, de forma que não te agrada. Traga, Deus, o teu perdão no nome de Jesus. Eu não quero viver debaixo desses pecados. Eu preciso e busco em Ti o perdão. Agora, meu Deus, reconheço as coisas boas que o Senhor fez esse ano. Eu te agradeço tudo que o Senhor me acrescentou, materialmente, espiritualmente. Eu te agradeço as correções da tua palavra, quando ela nos disciplina, como prova do teu amor. Eu te agradeço pela igreja, eu te agradeço pelos irmãos, eu te agradeço pela comunhão que eu tenho contigo, pela obra bendita do teu Espírito Santo. Eu te agradeço pela vida, te agradeço pela minha família, te agradeço pelo meu sustento. Tudo promessa do Senhor cumprida. Louvado seja teu nome. Agora, meu Deus, submeta ao Senhor os planos para o próximo ano. Aquilo que eu desejo alcançar, que seja coerente com os teus sonhos, os teus projetos. Eu quero a tua vontade na minha vida. E para isso, Deus, desde já, peço que o Senhor me corrija no que eu estiver errado nesse planejamento, mas que esse plano seja um plano dirigido pelo Senhor, estabelecendo as prioridades que o Senhor deseja em cada área, em tudo. Deus, eu quero te glorificar, quero ter crescimento na palavra, quero ter crescimento no relacionamento contigo, quero ter crescimento no relacionamento familiar, crescimento no trabalho, no estudo, aonde o Senhor permitir. Mas eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero, meu Deus, o teu querer em minha vida. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Desce sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus.